Olá, queridos amigos, boa noite, família SEMA, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula do Livro dos Espíritos. Hoje, eu, Dulce Alcione, vou servir como instrutora da aula e a Cris Aguiar vai estar no chat. Olá, Cris, tudo bem?
tudo bem, Dulce? Boa noite a todos que estão ligados aqui na nossa transmissão. É sempre um prazer estar aqui, participando dessa aula, fazendo essa troca com todos vocês. Participem conosco no chat, interajam, porque isso enriquece demais a nossa aula, não é não, Dulce? Com certeza, Cris, com certeza a participação deles é muito importante. E nós vamos iniciar com esse slide do Setembro Amarelo, lembrando que esse mês é um mês dedicado à prevenção do suicídio e a nossa casa, como Casa Espírita, é adepta do Setembro Amarelo. No caminho mais agreste, na provação mais pungente, guarda a certeza inconteste de que Deus está sempre presente. Do livro de Múcio Teixeira, psicografado por Chico Xavier, o livro é Praça da Amizade. Então, queridos, nesse momento, vamos fazer a nossa prece, a leitura do Evangelho, para iniciarmos a nossa aula. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, esse é o item 5. Então, queridos, vamos nos deixar envolver pelas vibrações de paz que chegam aos nossos lares, aos nossos corações e às nossas mentes, quando estamos conectados com o bem, com a luz, com o estudo que esclarece. Pedindo a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, a doce Irmã Maria Angélica, aos benfeitores que nos assessoram nessa casa, para que todos nós possamos ter um estudo muito agradável, que possamos prestar muita atenção nos ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe, para que tiremos o melhor proveito dessa horinha que estaremos juntos. Que em nome de Deus, de Jesus, da doce irmã, possamos iniciar o nosso estudo, graças a Deus. Então, queridos, nós estamos dando continuidade ao capítulo 8, Emancipação da Alma. Hoje nós vamos estudar as questões de 422 a 455, que fala de fenômenos. E é uma aula assim, bem curiosa, porque são temas que não são muito falados, são pouco abordados, mas é importante a gente saber. Até porque, como espíritas, alguém pode perguntar qual é a visão da doutrina espírita sobre tal assunto, e a gente tem que, no mínimo, saber do que se trata. Então, nós vamos falar de letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase e dupla vista. Alguém já ouviu falar disso, né? Quem estuda na casa sabe, já ouviu falar, mesmo que ainda não tenha estudado especificamente esse tema, já ouviu falar isso. Isso é abordado em aulas todos os anos no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Vamos começar falando de letargia, catalepsia e mortes aparentes. Então vamos entender primeiro, no entendimento mais global, o que seja isso. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que, no entanto, se possam exprimir sobre o que eles estão vendo e ouvindo. Situação estranha, né? Porque o letárgico e o cataléptico ficam paralisados, às vezes tem aparência até de morte,
E, no entanto, eles estão vendo e ouvindo, mas eles não conseguem falar, não conseguem se exprimir. Então, é pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? Seria? Não. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ele está apenas impedido fisicamente de se comunicar. Mas o espírito, nesse estado de catalepsia, de letargia, tem consciência. E aí sabe o que está sendo, entende naquele momento o que está sendo dito, o que está sendo falado, né? E ele vê, ele tem a possibilidade de ver. Então é estranho isso, né? Mas vamos continuar o estudo que a gente vai entender um pouquinho mais por que isso acontece. Quando isso acontece, se a gente está dizendo que não é pelo corpo, não é pelos olhos, nem pelos ouvidos do corpo físico que ele está vendo e ouvindo, nós estamos falando que existe algo além que está participando ali, que está conseguindo enxergar e ouvir. E os espíritos disseram, então, que são os olhos e o ouvido da alma, né? Que a alma enxerga como um todo, nós já estudamos isso em aula anterior, e ouve como um todo, porque a alma tem a possibilidade geral, né? E o corpo depende dos órgãos, e dos órgãos estarem bem de saúde para que eles permaneçam perfeitamente saudáveis. Para a gente enxergar perfeitamente, todo o aparelho ocular tem que estar ok. Senão a pessoa vai enxergar menos ou até ter cegueira. Idem os ouvidos. A alma não. O espírito ouve como um todo, percebe como um todo, enxerga como um todo. Então é diferente. Então nós estamos aqui falando que isso é uma prova de que há algo mais no homem além do corpo. Então nós estamos começando a penetrar o domínio do espírito. Porque se não é o corpo que está ouvindo, não é o corpo que está vendo, o que é? É o espírito. Não é? É o espírito ali encarnado, ou seja, a alma, porque lembrando que quando a gente fala alma, a gente está falando que é o espírito com as suas potencialidades, porém, no momento em que ele está encarnado. Kardec fez essa diferenciação, está lá no comecinho do livro, apenas didaticamente, porque as potencialidades estão no espírito, mas existe o perispírito, que é o intermediário entre o corpo e o espírito. Quando ele encarna, Kardec diz, olha, para a gente diferenciar, quando a gente fala espírito é desencarnado, quando fala alma é encarnado. Então nós estamos dizendo que existe alguma coisa além do corpo físico, que então é o quê? O espírito, né? Então vamos lá. Na letargia ou na catalepsia, o corpo não está morto. Por quê? Algumas funções continuam a executarem-se. Então, o corpo não está morto, tem apenas a aparência de morto. Sua vitalidade, a vitalidade física, se encontra em estado latente, mas não aniquilada. Ela está ali, só que ela está em estado latente. Então, não há morte, nem na catalepsia, nem na letargia. O corpo está vivo. Enquanto o corpo vive, o espírito se acha a ele ligado. Na morte, os laços que prendem o espírito ao corpo se desfazem totalmente. E nesse caso, quando o espírito se desliga integralmente do corpo, que é a morte, quando o espírito se desligou mesmo do corpo, ele não se emancipou, ele se desligou, não pode mais voltar para o envoltório. Depois que há a morte, o espírito não tem como voltar para aquele corpo morreu, não tem mais laço que possa prender aquele espírito ao corpo. Portanto, quando alguém volta do estado de letargia, de catalepsia, a catalepsia profunda, que parece que morreu, que há realmente morte, se volta à vida, é porque a vida continuava, não tem volta à vida. O corpo apenas se revitalizou, porque ainda existe vitalidade em estado latente, ele se revitaliza, volta a ter a vitalidade normal dos órgãos e pronto.
não houve morte. Isso é muito importante a gente entender, ok? A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio. O que é essa vitalidade em estado latente? É a perda temporária da sensibilidade do movimento. Então, é uma causa fisiológica ainda inexplicada, não se tem detalhamento científico sobre isso. A doutrina espírita explica o lado do espírito, né? No lado físico, o que a gente pode dizer é que tem essa vitalidade em estado latente, mas ela está ali. O espírito está ali. Só que há uma perda temporária da sensibilidade física. Por quê? Porque a vitalidade está em estado latente. Então, nós temos um caso muito conhecido, relatado no livro Recordações da Mediunidade, que é da Ivone Pereira, em que ela conta relatos da vida dela, em que ela faz várias menções de coisas que aconteceram a ela, e ela era uma médium de mediunidade muito ostensiva, com várias possibilidades mediúnicas, e Ivone Pereira, com dias de vida, ela nasceu dia 24 de dezembro, e com dias de vida ela ia sendo enterrada, porque ela entrou num estado de catalepsia profundo. Ela teve uma crise de catalepsia profunda. E todos achavam que ela estava morta. E ela conta, depois os pais contaram para ela, que ela foi colocada no caixãozinho, com uma camisolinha que se usava nos bebezinhos que tinham dias, que ia morrer, com uma coroinha de espinhos, né? Mas ela não chegou a ser enterrada porque a sua mãe não acreditava que ela estava morta, mas tinha toda a aparência de morta. Então, esse caso está detalhado no livro Recordações da Mediunidade, é super interessante. Super interessante. E ela explica o porquê que ela teve esse estado cataléptico. Porque esse estado é mais comum em ex-suicidas, em alcoólatras que desencarnaram em função de terem detonado com o organismo pelo vício do álcool, e em toxicômanos que também tenham detonado com o organismo em função dos tóxicos. Como essas mortes, elas criam emancipação da alma. A Joana de Ângeles diz que, por exemplo, o toxicômano, o espírito, ele não se emancipa tranquilamente. No livro Estudos Espíritas, ela diz que, no caso do toxicômano, o perispírito se desloca, ele, pum, aquela coisa assim. Então, esse vício constante, né, seja do álcool, do alcoolismo, seja do tóxico, ou o suicídio provoca isso também, esse desligamento repentino. Isso cria uma atmosfera propícia a que alguns desses ex-toxicômanos, alcoólatras, suicidas, quando reencarnarem, tragam consigo a possibilidade da catalepsia, essa catalepsia profunda que leva a essa condição de uma morte aparente, né? Então, é interessante ler, para quem gosta de estudar, aprofundar o conhecimento, no livro Recordações da Mediunidade, tem um relato da Ivone Pereira, assim, bem detalhado, e é muito interessante. Bom, aí vamos falar de algo que é curioso, que todo mundo acha curioso. Mas antes de nós falarmos, vamos ver como é que está o chat. E aí, como é que está, Cris, o chat? Dulce, eles estão começando a fazer algumas perguntas agora. Eu acho que esse primeiro bloco estava todo mundo certamente muito ligado, né, nas tuas explicações, nos teus esclarecimentos. E agora estão surgindo algumas perguntas. E talvez seja interessante dividir com você uma que eu estava aqui a responder agora. Uma colega perguntou o que causa a catalepsia e a letargia, né? Eu estava justamente explicando que você havia dito no início da aula que, do ponto de vista da ciência orgânica, se é que eu posso dizer assim, a gente ainda não tem uma definição, um motivo aparente. Uhum. Do ponto de vista do espírito, a gente até pode dizer que... acabei de explicar. Exatamente, acabei de explicar. Você acabou de explicar. Então, que seria essa condição, né, do toxicômano, do alcoólatra, de ex-toxicômanos, ex-alcoólatras ou ex-suicida, como o caso da Ivone Pereira. Exatamente. Né? Ótimo. Então, mas é interessante, façam perguntas mesmo, porque é um tema muito curioso. Com relação ao sonambulismo, que muita gente tem muita curiosidade, e é curioso mesmo,
porque já teve muito filme, muitos casos, né? E é curioso, mas também teve muita história inventada sobre isso. Mas o que é o sonambulismo? Todo mundo sabe que é a utilização do corpo durante o sono. Então, quando a gente dorme, o que acontece? Emancipação da alma. No Livro dos Espíritos está que o sono é um sonambulismo menos intenso. Então, o sono. Por quê? Porque tudo é emancipação da alma. Então, o sonambulismo se caracteriza quando o corpo está dormindo, relaxou, está dormindo, mas aquele espírito que habita naquele corpo vai utilizar o corpo durante o sono. Então, isso caracteriza o sonambulismo, utilização do corpo durante o sono. O sonambulismo é mais comum em crianças até os 12 anos de idade, mais ou menos. Depois, muitas crianças que são sonâmbulas, depois elas param de ser. Então, o sonambulismo desaparece na pré-adolescência, mais ou menos nessa idade, entre 9 e 12 anos desaparece. E alguns continuam mais um pouco, mas geralmente até os 12 anos o sonambulismo desaparece. Ele é mesmo mais comum em crianças. E interessante que ele pode ser natural ou ele pode ser provocado através do hipnotismo. Através, por exemplo, da terapia de vidas passadas. A gente entende isso, porque no hipnotismo, aquele que é o magnetizador fala, faz isso. O espírito, o que foi hipnotizado vai lá e faz, né? Na terapia de vidas passadas, o terapeuta vai levando uma regressão, né, da memória e aquele que está ali sob hipnotismo fala. E esse falar é sonambulismo. Então, isso é uma característica sonambúlica, falar durante o sono. Está usando o corpo físico durante o período do sono. Então, é sonambulismo. É interessante a gente falar que, mesmo no hipnotismo, ninguém faz o que não faria se estivesse em posse plena da sua condição de vigília. Né? Porque não adianta o terapeuta, o magnetizador falar, mata fulano, a pessoa não vai matar, porque ela está naquele momento, depois esquece, mas ela está naquele momento de posse, de plena posse do seu entendimento. O espírito está ali agindo consciente durante o período do sonambulismo. Então, depois, quando retorna, esquece, mas está agindo consciente. Então, jamais faria alguma coisa que não faria em estado de vigília. Isso é importantíssimo saber, tá? E no sonambulismo, é a alma que vê, lógico, já falamos isso, não os olhos do corpo. Então, por isso é que o sonâmbulo age com os olhos fechados, porque o corpo está dormindo, e relaxou, dormiu, possibilita uma expansibilidade maior do perispírito, mas aquele espírito está usando o corpo naquele momento, mas ele está de posse plena da sua consciência durante esse período de sonambulismo, ok? Mas ele está vendo, ele está ouvindo pelo espírito, pelas suas possibilidades espirituais. Ok? Tudo certo aí, Cris? Tudo certo, Dulce. Então vamos continuar. Estamos caminhando. Porque é bem curioso o assunto, né? Então, o sonambulismo em si não caracteriza a mediunidade. Muitas pessoas falam que, sonâmbulo é médium. Não. O sonambulismo ele em si, sonambulismo, não caracteriza a mediunidade. Agora, existe o sonambulismo mediúnico. Então, o sonambulismo mediúnico caracteriza-se pela comunicação entre um sonâmbulo e um espírito, que vai transmitir através dele alguma mensagem. Vamos lembrar que sempre a mediunidade é caracterizada pela comunicação entre um encarnado e um desencarnado. Então, se o sonâmbulo saiu a passear pela casa, pelo quarteirão, e ele agiu por ele o tempo todo, não se comunicou com nenhum espírito, não é sonambulismo mediúnico, é sonambulismo. Agora, se houve, e nós vamos dar exemplos, a comunicação com um espírito, aí neste caso, é um sonambulismo mediúnico, porque houve a comunicação, ele falou
o que o espírito estava falando. Então, ele está dando a comunicação de um espírito, certo? Ok? Então, nós vamos contar a história do farmacêutico que era sonâmbulo. Como é que é esse caso? Esse relato está no livro O Espiritismo perante a Ciência, do Gabriel Delany, que tem vários relatos lá. Nesse caso do farmacêutico sonâmbulo é o seguinte, ele é passado na Itália e antigamente o farmacêutico era muito comum ele ter a farmácia embaixo e ele morar em cima da farmácia. Esse farmacêutico acordava todas as noites e tudo que ele não tinha conseguido, todas as receitas que ele não tinha conseguido aviar durante o dia, ele, em estado sonambúlico durante a noite, levantava, descia, ligava tudo que tinha que ser ligado no laboratório dele, e ele era, inclusive ele era um farmacêutico, importante falar, que ele era químico e muito famoso, porque ele já tinha feito várias descobertas, então ele era muito famoso, mas não dizem o nome dele. Enfim, mas ele aviava aquelas receitas dormindo. Aí ele tinha que pesar os ingredientes da fórmula, né? Ele pesava grama, miligrama, centigrama, miligrama, ele pesava tudo com precisão. E aí ele fazia as misturas, amassava e misturava, fazia o remédio, e aí ele depois colocava num vidro com o rótulo, fazia o rótulo, colocava o rótulo, ou se fosse um pozinho, o pacotinho, fazia o rótulo, e já deixava tudo prontinho ali para de manhã o cliente pegar. E esse caso era tão curioso, e isso ficou muito conhecido, porque chegava de manhã, os medicamentos estavam todos prontos, ele produzia o dia inteiro, né, o tempo todo, de dia e de noite. E um dia, um médico, muito curioso, querendo saber se ele realmente estava dormindo em estado sonambúlico e fazia aquilo, e se isso existia mesmo, ou se ele inventava essas coisas, trabalhava durante a noite, de dia os remédios estavam prontos porque ele tinha trabalhado normalmente, em vigília. Ele fez o seguinte, ele se escondeu atrás de uma cortina no laboratório desse farmacêutico, e ele viu o farmacêutico descer as escadas de olhos fechados, fazer tudo no escuro, tudo. Pesou tudo perfeitamente. E o que ele tinha feito? Uma pegadinha para ele. No meio daquelas receitas, ele meteu uma receita, em vez de ser um medicamento, era de um veneno. E bastaria uma gotinha daquele remédio para matar 20 pessoas. Então, era um veneno terrível. Se o farmacêutico tivesse feito, ele teria tirado, né? Obviamente que ele não ia deixar que ninguém morresse por causa disso, da curiosidade dele, da brincadeira dele. Só que o farmacêutico, de olhos fechados, lê a receita e fala, o quê? Isso aqui está errado, o doutor se enganou, de maneira nenhuma, não vou fazer isso. Deixou de lado e continuou fazendo os outros medicamentos. Então, provou para ele que ele estava realmente lúcido, porém de olhos fechados, dormindo de verdade, e não fez a bobagem que o médico tinha induzido ele a fazer. Então, isso ficou um caso muito famoso, isso foi estudado em universidades, enfim, na Itália, e depois foi publicado por Gabriel Delany no livro O Espiritismo perante a Ciência. Tudo bem aí, Cris? Tudo ótimo. Eles estão justamente comentando sobre o sonambulismo, eu estou só dando mais alguns detalhezinhos. Tem muito sonâmbulo por aí, não? Olha, eu acho que sim, tem um ou outro. Mas estamos seguindo bem, vamos lá. Que bom. E um caso também super interessante, e esse aqui é fantástico, que era um jovem padre, ele era muito jovem, e ele fazia os sermões muito bonitinhos, muito direitinhos. Como é que ele fazia esses sermões? Ele nunca fazia esses sermões de dia, em estado de vigília. Ele fazia num estado sonambúlico. Então, ele ia dormir, aí ele levantava durante a noite, e durante a noite, no escuro, de olhos fechados, ele redigia os sermões. Aí, um colega dele, de novo, né, que não acreditava nisso, se juntou a um outro e falou assim, vamos fazer uma pegadinha, né? Então, quando ele se levantar essa noite, a gente vai estar escondido, quando ele começar a escrever o sermão, a gente vai colocar um papelão bem grosso entre o rosto dele e a folha de papel.
e vamos ver como é que ele se sai. E eles fizeram isso. Ele sentou, começou a escrever, porque eles achavam, será que ele fecha quase o olho e vê por uma frestinha, né? Tinham lá muitas dúvidas. Ele começa a escrever, eles colocam o papelão e ele continua a escrever e continua a escrever. Às vezes ele parava, rabiscava, não tinha gostado do que tinha escrito, relia, escrevia novamente, depois ele pegava o sermão e lia em voz alta, e o papelão está lá. Tudo que ele tinha escrito, ele lia em voz alta. Voltava com papel, rabiscava o que ele não tinha gostado e reescrevia. Então, esse caso também foi publicado, interessantíssimo, também está no livro do Gabriel Delany, interessantíssimo, né? Porque eles comprovaram realmente que ele não podia fazer isso com aquele papelão grosso, a não ser que estivesse enxergando pelos olhos do espírito. Porque, para o espírito, a matéria não é barreira. Nós já vimos isso em aula anterior. Então, o espírito enxerga além da matéria. Ele ouve longe, onde ele se concentre. Ele passa pelo estado material, por paredes, por portas. Nós comentamos até isso, até demos um exemplo de quando nós passamos por uma cortina de água. Esse corpo aqui, pela densidade dele, nosso corpo, pela nossa densidade, consegue passar pela cortina de água sem ser destruído nada, porque a densidade da água é possível dessa densidade passar. Para o espírito é assim, a matéria é como se tudo fosse água para ele, né? Existe no plano espiritual dureza, existe, mas é na dimensão do espírito, em fluidos concentrados, que para o espírito então forma alguma coisa concreta. Mas a nossa matéria, o espírito passa, ela não oferece barreira para o espírito, ok? Então é isso. Vamos continuando? Vamos continuando. Então vamos lá. Aí a gente vai falar agora do sonambulismo mediúnico. E esse caso está no Livro dos Médiuns, é o item 173. Esse é um sonambulismo mediúnico. Então, é um rapaz que tinha em torno de 14, 15 anos, e ele tinha uma instrução muito escassa, e os pais dele também, não tinham instrução nenhuma. Entretanto, quando ele estava no estado de sonambulismo, ele recebia, tinha fila para esse rapaz atender, ele recebia os doentes, ele olhava para o corpo do doente, descrevia a doença, ele localizava, é no fígado, é no estômago, é no pulmão, é no intestino, ele localizava, e aí ele escrevia a receita do remédio. Com isso, esse rapaz salvou várias vidas. Um dia, chega para ele uma pessoa enferma, e ele olha para a pessoa e diz o que ela tinha, era o primeiro da fila, ele descreve o que ela tinha, e a pessoa ficou esperando, cadê o remédio? E ele não escrevia. E a pessoa está esperando, cadê o remédio? E ele não escrevia. E perguntaram para ele por que ele não estava escrevendo o medicamento. E ele diz que não podia. Mas como assim não pode? Aí ele falou, porque o meu anjo doutor não está aqui. Ou seja, isto é um sonambulismo mediúnico. Ele, no estado de sonambulismo, assim como o padre enxergava através do papelão, no estado de sonambulismo, isso é possível porque para o espírito a matéria não oferece barreira. Então ele identificava as doenças, mas ele não era médico e ele não sabia receitar. O médico que assessorava ele, um mentor espiritual, falava para ele o que ele deveria escrever para aquela pessoa. Naquele momento, o médico não estava, ele não tinha como escrever a receita. Então, esse é um caso que está descrito no Livro dos Médiuns, no item 173. Ok? Alguma coisa aí, Cris? Eu estava respondendo uma pergunta aqui, que a colega perguntou sobre teria um objetivo, né, do espírito no ato entre aspas, por falta de uma palavra melhor, do sonambulismo, no fenômeno do sonambulismo, melhor assim. Então, estava explicando que você já comentou também que não necessariamente é um objetivo, né? Uhum. Pois, como Kardec esclarece lá no nosso capítulo, o espírito preocupado com uma coisa ou outra, ele está, quando se desprende do corpo, né, ele pode se servir ali daquele momento para tentar resolver alguma questão. Seria bem assim, né? Exato, porque por isso muito comum, mais comum na criança.
A criança, com aquelas preocupações infantis, durante a noite ela levanta e vai resolver alguma coisa lá da vida infantil dela, né? E a gente percebe que o sonambulismo em adulto é bastante raro. Às vezes tem um propósito, como nesse menino que nós descrevemos, e às vezes absolutamente. Mas ele possibilita, sim, que o espírito atue de forma lúcida e se resolva questões. Porque o padre, o jovem padre, ele ia resolver a questão dele, como a Cris falou, que o Kardec fala. Dorme com aquela preocupação e vai, durante a noite, resolver. O farmacêutico também dormia com a preocupação, porque era uma pilha enorme de receitas, né, de receituário, para ele aviar. Ele dormia com aquela preocupação durante a noite, toda noite ele levantava e ia trabalhar. Bom, gente, a alma do sonâmbulo pode se deslocar para lugares distantes e comunicar o que está vendo. Então, vejam bem, o sonâmbulo utiliza o corpo, ele está utilizando ali, naquele momento, como farmacêutico, como rapaz. Entretanto, existem casos que o sonâmbulo está ali falando e ele se deslocou lá para longe. Mas foi para muito longe mesmo. Ele daqui foi lá para Nova Guiné e ele está descrevendo o que ele está vendo. Ele daqui foi para Groenlândia e ele está descrevendo o que ele está vendo. Então, a alma se emancipa e vai para longe, o corpo, obviamente, está aqui, porque é a emancipação da alma, né? Mas ele está em estado sonambúlico, obviamente consciente, então ele descreve o que ele está vendo. Portanto, a alma do sonâmbulo não necessariamente está ali apenas emancipada, comandando o corpo, mas ali presente. Ela está emancipada, mas não necessariamente ali presente. Ela pode se deslocar para muito, muito, muito longe. E uma questão aqui, complementando isso, que é muito importante a gente saber. Se o local para onde ele se deslocou, ele foi lá para a Groenlândia, tem uma temperatura muito baixa, por exemplo, ele pode sentir, esse corpo que ficou aqui, pode sentir frio, ou se for para uma região muito quente, sentir calor. Então, vamos falar da Groenlândia. Ele pode sentir frio, começar a ficar desesperado de frio, bater queixo, sentir um frio horroroso. Por quê? Porque o perispírito foi para lá e capta, essa sensação é captada, de frio ou calor, é captada pelo perispírito. Então, o perispírito capta essa sensação e transmite para o corpo. O perispírito não sente. Quem sente é o corpo. É o corpo. Mas todos nós sabemos o que é frio. Todos nós já tivemos a sensação de frio ou de calor. Então, aquela sensação que nós temos, o perispírito registra isso. Quando ele se vê no meio da neve, o perispírito está lá, o espírito está ali comandando, que ele se vê no meio da neve, ele sente e transmite para o cérebro, né? E o cérebro tem aquele registro e o corpo começa a sentir aquele frio, aquele calor, aquele desconforto. Então, isso acontece, é real, tá, gente? Isso é real, ok? Vamos terminar aqui e passar para o êxtase. Está tudo certo aí? Está tudo certo, Dulce. Então, gente, nós já vimos, olha, letargia, catalepsia, lembram o que é? A letargia, a catalepsia, ela dá uma sensação de morte aparente, mas não houve morte. Não houve desligamento do perispírito, ok? A vitalidade está em estado latente, não teve morte. E o cataléptico, ele percebe o que está à sua volta, ele ouve e enxerga, ele está vendo e ouvindo. Depois ele retorna e não lembra, mas ele está ali consciente. Aí nós vimos o sonambulismo, que é a utilização do corpo pelo espírito num estado de sono, né? E a consciência do espírito é plena. E ele utiliza as possibilidades como espírito. Então, ele vê através, ele enxerga através. Ok, gente? Então, nós temos alguns exemplos só para ter esse entendimento, tá bom? E o perispírito pode estar ali, emancipado, mas ali, ou pode ir se deslocar para longe. Tanto faz, pode, tá? E o êxtase? O êxtase é um sonambulismo ainda mais apurado. Então, ele dá maior independência ainda à alma. O estático, ele consegue se deslocar para áreas mais longínquas. A expansibilidade é maior, o deslocamento é maior. Então, a alma
do estático, ela pode ir a mundos superiores, mundos espirituais superiores, ligados à Terra. Está na Terra, ligado à Terra. Enquanto que a alma do sonâmbulo fica pela região material que ela conhece da Terra, mesmo que vá daqui para a Groenlândia, é Terra. E o sonâmbulo é isso. O sonambulismo é assim. Não sai do mundo material. Ele se desloca, se emancipa, mas ele está no mundo material. Aqui em volta é matéria, ele está ali pela Terra mesmo. A alma do estático pode se deslocar a colônias espirituais muito elevadas. Lógico que isso vai depender, obviamente, da condição espiritual desse que entrou em êxtase, né? Então, aí lembrando, o sonambulismo pode ser natural ou induzido, como no hipnotismo. E ele pode ser, esse sonambulismo, que é natural ou induzido, o sonambulismo tem características diferentes do estático, porque o sonambulismo fica pela Terra e o estático ele vai para planos espirituais mais elevados. Então a alma pode ir a esses mundos superiores, sentir a felicidade daquela colônia espiritual, daquele mundo superior, porém esses mundos só são acessíveis aos espíritos que correspondam à vibração desse mundo, obviamente. Por quê? O espírito superior pode descer para socorrer, para nos ajudar aos mundos inferiores, mas o espírito inferior não consegue, por uma questão de peso específico do perispírito, ele não consegue ir aos mundos superiores. São vibrações diferentes, são estados vibracionais diferentes do espírito, né? Então, não necessariamente o estático entrará em comunicação com algum espírito, assim como o sonâmbulo. Existe o sonambulismo e existe o sonambulismo mediúnico, como nós explicamos. O estático, a mesma coisa. Essa condição de êxtase em si não é mediunidade, mas pode haver um êxtase mediúnico, em que ele entre em comunicação com um espírito e descreva o que está acontecendo, né? Como foi o caso de Teresa d'Ávila. Ela era estática, ela tinha essa condição de êxtase e ela uma vez descreve lá a condição dela lá de ter tido uma comunicação com um anjo, um serafim, né, que bota uma lança no coração dela. Então, isso está descrito, foi até uma estátua super famosa, né? Então, esse estático não necessariamente entra em comunicação com o espírito, mas pode entrar. Só que há um perigo muito grande no êxtase, e nós vamos ver isso agora. O estático pode provocar a sua própria morte. Ele pode. Por isso é preciso chamá-lo de volta. Começa a ter aquele êxtase, aquela coisa não volta, tem que chamar de volta. É muito raro esse estado de êxtase, né? O que ele vê é real para ele. Só que acontece o seguinte: como o espírito se conserva pela influência da matéria, porque ele está encarnado, então essas ideias terrenas que habitem nesse espírito encarnado podem deturpar o que o estático está vendo, o que ele está vivenciando, né? E ele interpretar de uma forma errônea e dar uma comunicação errada. E não que seja uma comunicação de um espírito através dele. Ele está vendo, ele está vivenciando uma situação que dá para ele um entendimento errado. Então, isso é real. E o estático pode provocar a morte dele. Por quê? Como ele vai a mundos muito longínquos, o que acontece? Quando nós dormimos, e no estado sonambúlico, de êxtase, há uma emancipação da alma. E o espírito, com o perispírito, vai lá, mas vai embora, mas está ligado ao corpo físico pelo fio de prata ou cordão fluídico, porque se ele se romper, há a morte. Então está ligado ali pelo cordão fluídico e transmite as sensações pelo cordão fluídico. Agora, olha só, se o estático vai a lugares muito, muito longínquos e que agradam a ele, e ele entra ali naquele êxtase, ele está gostando daquilo, esse adelgaçamento, né? Adelgaçamento do fio de prata fica muito adelgaçado, muito esticado, pode romper.
principalmente se ele não quiser voltar. Então, tem um limite para ele ir, tem um limite, ele não consegue ir além daquilo, e ele pode morrer. Então, tem que chamar ele para voltar. Por quê? Porque se ele gostar muito, é capaz de ele querer ficar. E no sonambulismo ou no êxtase, esse que está nesse estado de emancipação maior, ele pode ver algum acontecimento do passado e descrever esse acontecimento do passado que ele viu, ou o futuro. Por quê? Ele pode ter vivenciado aquilo e aquilo vir à mente dele, e ele descreve um acontecimento do passado. Ele pode estar na companhia de um espírito que busque da psicosfera do planeta o registro daquele acontecimento e ele vê o acontecimento do passado. Porque não vamos esquecer, gente, que assim como o nosso perispírito registra tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, todas as nossas ações, pensamentos, palavras, atos, registra tudo, o perispírito registra tudo, a psicosfera do planeta é como, entre aspas, por favor, isso é só uma questão didática, é como se fosse o perispírito da Terra. A Terra não tem perispírito não, tá? Tem psicosfera. Mas a psicosfera do planeta, ela é uma condição fluídica, é um mix de vários fluidos, como o nosso perispírito, né, que é composto de vários fluidos. Então, essa psicosfera tem o registro de tudo o que acontece no planeta, tudo. Então, está tudo registrado na psicosfera da Terra, toda a história da Terra. Então, pode-se acessar essas imagens, esses acontecimentos, e então o sonâmbulo ou o estático verem. E também podem ver situações que estão para acontecer, que vão acontecer. No caso do Titanic, algumas pessoas, quando se aproximou do acidente do Titanic, algumas pessoas viram, em estado sonambúlico, viram aquilo que ia acontecer, descreveram o que ia acontecer. Então, o sonâmbulo ou o estático pode ver também situações que estão para acontecer. Ok? Tudo bem aí? Ou nada bem? Não, tá tudo bem. Tem várias perguntas, eu estou meio que organizando uma fila de respostas, viu? Não se espantem, porque eu estou demorando um pouquinho. Mas não, Dulce, na verdade, tem uma pergunta aqui que eu ia responder agora, talvez você possa até, como tem 3 pessoas fazendo a mesma pergunta, eu vou dividir com você. Eles estão falando muito sobre uma paralisia do sono, que eu até perguntei assim, me expliquem o que vocês querem. Me expliquem, exatamente. Porque realmente eu não sei o que é a paralisia do sono. E aí deram o seguinte exemplo, porque às vezes eu estou dormindo e estou dormindo, mas sinto como se estivesse acordado, mas não consigo me falar nem me mexer. Não, mas isso é outra questão. Isso não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, essa situação quando o espírito muitas vezes estava dormindo mesmo e ele demora a se acoplar ao corpo novamente, e esse momento de acoplamento pode gerar umas sensações de desconforto, em que o espírito que está retornando, mas não está conseguindo acoplar, ele fica confuso. Há mesmo essa questão de querer falar e não conseguir, mas isso não é sonambulismo, nem êxtase, nada do que a gente está falando, tá? Nem catalepsia, nem letargia, nada disso. Isso é uma condição de algumas pessoas, que acontece com algumas pessoas, que acontece durante o sono, no retorno do espírito, no acoplamento do corpo, mas não tem nada a ver com a nossa questão aqui. Isso aí, excelente. Tá ok? Vendo como é bom a gente passar sempre a pergunta para quem sabe? Então, gente, vamos agora passar para a dupla vista. A dupla vista é interessante também, tá? Por quê? Agora, prestem bastante atenção nisso para que nunca mais haja confusão. A dupla vista é resultado da expansibilidade do perispírito? Sim, como tudo que vai além das condições físicas, tudo que dá um poder maior, tipo super-homem, que olhava através, tipo visão de raio-x, diz respeito à expansibilidade do espírito. A dupla vista em si, ela não é mediunidade, mesma coisa. Ela em si não caracteriza a mediunidade.
Quando o espírito está em estado sonambúlico e ele vê através, não é dupla vista. Não é. É o espírito utilizando a sua capacidade, a sua potencialidade normal de espírito. Quando a pessoa está em estado de vigília, ela está acordada, e ela tem essa possibilidade de olhar através, isto é dupla vista, tá? Então, a dupla vista só é caracterizada em estado de vigília, quando a pessoa está acordada. Olhar, esse ver através, gravem isso, no sonambulismo, no êxtase, não é dupla vista, é a potencialidade normal do espírito. Ok, gente? Então, é a vista da alma em estado de vigília, isso é a dupla vista. O perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito, ele age estando a pessoa acordada, há uma expansibilidade, e ali, acordado, ele consegue olhar através. Então, ele pode olhar para uma pessoa e ver a doença. Aquele menino que via a doença não tinha dupla vista, porque ele estava em estado sonambúlico. Então, não era dupla vista. Agora, eu presenciei uma vez o altivo olhar para uma pessoa aqui do SEMA, que veio conversar com ele, tinha feito uma cirurgia, eu vi o altivo falando para a pessoa. Eu estava ao lado, eu vi o altivo falando. Sim, a sua cirurgia está bem, né? Esse curativo está ótimo. A pessoa estava de roupa, toda vestida. E ele viu e falou. Não, está ótimo, seu curativo está ótimo. E a sua cirurgia foi bem, né? Então, isto é dupla vista. É a pessoa acordada, tranquilamente, ela olha através. Aí sim é dupla vista. Tá bom? Essa percepção que escapa ao sentido carnal toda vez que o espírito está em expansibilidade. Mas então fica bem claro isso, dupla vista em estado de vigília, tá? E a dupla vista pode ser desenvolvida? Todos nós podemos desenvolver a dupla vista? Não podemos, ela é possível de ser desenvolvida, mas todos nós podemos? Não podemos, tá? Então, ela sim pode ser desenvolvida através do trabalho, como qualquer situação da mediunidade. Toda vez que se trabalha na mediunidade, a mediunidade vai se desenvolvendo, não é? Então, há um progresso, tanto no sentido do trabalho mediúnico, quanto nesse sentido anímico, que é a dupla vista, tá? O anímico é porque é da alma da pessoa, não é? Não precisa do contato de um espírito, de um outro desencarnado, né? De um desencarnado, e nós vamos entender isso agora. Pode ser desenvolvida como mediunidade, pode ser desenvolvida, entretanto, é preciso que haja predisposição orgânica. Tanto o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, tudo isso é predisposição orgânica, que pode ter uma atuação mediúnica ou não, de um espírito que vai participar daquilo, ou não, porque em si, sonambulismo, êxtase e dupla vista são condições anímicas, ou seja, da alma. E, para que se desenvolva a dupla vista, é preciso que haja predisposição orgânica, porque tudo isso está radicado no organismo daquele que reencarnou. Então, não entender que pode se desenvolver os tipos de mediunidade se a pessoa não tem radicado no organismo, por exemplo, a vidência, que é a mediunidade da vista, né? De olhar além, de ver espíritos, não tem radicado no organismo, não adianta que não vai desenvolver, não vai. Mas se a pessoa tem, num estado ainda fraquinho, uma mediunidade não muito ostensiva, pode desenvolver pelo trabalho no bem, pela atitude, pela prática mediúnica, ela pode desenvolver, ok? Mas tem que estar radicado no organismo, idem a dupla vista, tá bom, gente? Então vamos lá. Essa segunda vista pode ocorrer em algumas circunstâncias específicas. A doença, a pessoa quando está para morrer,
ela pode ver. Gente, não é ver espírito não, tá? Porque muitas pessoas que estão mais para lá do que para cá veem espírito, do primo que morreu, da avó. Não é isso que a gente está falando. A dupla vista é ver através. É ver através. Então, ela pode ser desenvolvida, tem que estar radicada no organismo. Mas a pessoa fica mais propensa em doenças muito longas, perto do desencarne, comoções, né, que podem realmente impulsionar essa dupla vista, que já está radicada no organismo, ok? Não confundir com ver espíritos quando a pessoa está lá rompendo os laços, que aí começa a ver espírito, nunca viu e começa a ver. É diferente, tá bom? Porque ali já tem um afrouxamento dos laços mesmo, a pessoa já dá para desencarnar e ela começa a ver, tá? Isso é diferente. Aqui a gente está falando da dupla vista, que é ver através. Essa faculdade pode dar presciência ou pressentimento de algumas coisas, dependendo do grau que se manifesta. Então, além de ver através de, a dupla vista pode também fazer com que a pessoa veja através de algumas situações que vão ocorrer, que já ocorreram, mas que também vão ocorrer. Então, pode dar essa presciência de coisas que vão ocorrer. Não confundir com intuição, não confundir com outras coisas. Nós estamos falando aqui da dupla vista, ok? Com isso, a gente viu, então, letargia, catalepsia. A gente lembra bem o que é? Quando o corpo fica imóvel, a vitalidade está em estado latente, mas tanto sonambulismo quanto o êxtase, não há morte. Não há morte. Se volta à vida, é porque não tinha morrido mesmo, tá? É a vitalidade em estado latente, apenas isso. E o sonâmbulo, e tanto o sonâmbulo quanto quanto o cataléptico, tanto o letárgico quanto o cataléptico, vou corrigir porque eu falei errado, a gente está falando de letargia e catalepsia, tanto o letárgico quanto o cataléptico, eles percebem o que está à volta, ouvem, veem, mas quando retornam não lembram. Idem o sonâmbulo e o estático, eles estão lúcidos durante o processo da letargia, da catalepsia, do sonambulismo e do êxtase. Eles estão lúcidos durante o processo do sonambulismo e do êxtase. Quando retornam, não lembram, tá? O êxtase, o sonambulismo, não necessariamente são mediúnicos. Eles podem ser anímicos da alma. Se não houver comunicação de um espírito com aquele sonâmbulo, com aquele estático, não é mediúnico. A mediunidade pressupõe comunicação de um espírito, ok? O estático chega a níveis, pode ir, dependendo da condição dele, moral dele, conquistas morais dele, ele pode chegar a colônias espirituais, a mundos espirituais ligados à Terra, o seu planeta, mas muito distante. Então, ele pode provocar a morte dele. Porém, tem que se chamar ele de volta, ok? Então, isso é estático. O sonâmbulo, ele fica sempre pela Terra. A emancipação da alma, ele pode ir para a Groenlândia, como nós demos o exemplo, mas ele está pela Terra, ok? Dupla vista. O rapazinho que via através, que enxergava a doença, mas estava em estado sonambúlico, não é dupla vista, é o espírito, porque o espírito, a matéria não oferece barreira para o espírito. Vamos entender bem isso, tá? Então, a dupla vista é quando a pessoa está acordada, em estado de vigília. Tudo bem aí, Cris? Tudo bem, Dulce. Pode seguir. Então, terminando essa parte, entrando na partezinha final, que é um resumo teórico sobre sonambulismo, êxtase, dupla vista, que é o finalzinho desse estudo no Livro dos Espíritos. O sonambulismo, o êxtase e a dupla vista podem ser naturais ou induzidos. Nós falamos isso, a hipnose, terapia de vidas passadas, ou natural da pessoa. A faculdade é da alma, mas sempre haverá uma predisposição do organismo. Só caracteriza a mediunidade quando houver interferência do espírito. Comprovam a existência da alma. O espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais facilmente com outros espíritos encarnados ou desencarnados. Por quê? Porque está expandido, né? Está em emancipação da alma.
Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento, como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Então, quem é que está se comunicando? É a alma, não é o corpo. É a alma que está ali. Então, a alma não precisa falar. A alma do outro também, seja desencarnado ou encarnado, não precisa falar. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Pode até falar se quiser, mas não precisa. Se comunica pelo pensamento. Mas quando ele transmitir o pensamento do espírito, encarnado ou desencarnado, através do corpo dele, o corpo vai falar. Vai mexer, né? Para poder haver a comunicação, tá bom? No sonho e no sonambulismo, o espírito anda pelo mundo que habita. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que prendem o corpo, no caso do estático. Nós estamos só revendo tudo isso para ficar bem claro, porque esse é um tema que às vezes fica muito confuso na cabeça das pessoas. Então, Kardec fez questão desse resumo. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica somente a vida orgânica. Bom, mas o que acontece? Se dá com o estático a mesma coisa que se dá com o sonâmbulo. Muitas vezes essa exaltação do que ele está vendo, presenciando, prejudica a lucidez dele. Então, muitas vezes, eles revelam coisas que são mistas. Um misto de verdades do que ele está vendo, misturado com as ideias dele, com coisas da terra, com pensamentos, com filmes que viu. E aí eles incorrem em erros e falam verdadeiros absurdos, algumas coisas muito ridículas até. Nesse momento que ele está muito extasiado com aquilo, está muito empolgado com aquilo, espíritos inferiores podem se chegar e transmitir um monte de bobagem para ele e ele falar ali um monte de coisas, dominar o estático, né, porque o estático está encarnado, então pode ali fazer, aproveitar-se para dominar e falar um monte de bobagem, né? Então nós temos que, ao receber essas mensagens, ter muita cuidado, muita cautela, né? Julgar e pesar pela razão, pela balança da razão, como diz Kardec. Agora, é verdade, quando a emancipação da alma se dá, a pessoa está em estado de vigília, isso se chama dupla vista. E nesse momento, gente, que a dupla vista funciona, a pessoa, portanto, está acordada, parece que o olho da pessoa entra em órbita, fica assim meio aéreo. Então, nesse momento, modifica-se a fisionomia da pessoa e o olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha como se olha e não vê, né? Então, os órgãos visuais, na verdade, conservam-se alheios ao fenômeno. E, para terminar o estudo mesmo, a história mostra que esses fenômenos sempre foram conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. E neles se nos depara a explicação de uma intensidade de fatos que foram descritos e que a gente não sabia explicar. Quando os pescadores estavam na praia e não conseguiram pescar e chamam Jesus, veem Jesus, Jesus aponta onde estavam os peixes, dupla vista, porque Jesus tinha todas as possibilidades, todas, né? Jesus é tudo, né? Então, ele tinha todas as possibilidades. E ele diz, o peixe está ali, joga a rede ali que o peixe está ali. E aí eles pescaram muitos peixes. Então, vamos encerrar com um texto de Emmanuel. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como seja um alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espiritismo não se transmite nem por imposição e nem por osmose. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, é no livro Estudo de Vida, Psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel, mostrando que o estudo está ao alcance de todos. A doutrina espírita está ao alcance de todos. Não existe nada que é fechado num cofre, só a Cris pode saber, só eu posso saber, só a Vera, porque é presidente da casa, pode saber. Isso não existe. A doutrina espírita está aberta a todos e, ao contrário, o grande convite da doutrina espírita é estudar.
Estude, porque o estudo nos liberta, nos esclarece, tira todo o véu da ignorância, desses preconceitos, dessas coisas todas, desses mitos que se criavam no passado, umas coisas esquisitíssimas, né? E as pessoas acreditavam nos maiores absurdos. Então, vamos estudar e vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estudo, e que continuemos, Senhor, muito incentivados para muito aprender, mas que tudo que aprendemos, todo esse aprendizado sirva para a nossa transformação íntima. Esse é o nosso verdadeiro objetivo, caminhar para Ti, Senhor, melhorando um pouquinho a cada dia. Que em Teu nome, em nome de Deus, da doce irmã, possamos encerrar o nosso estudo de hoje. Então, queridos, próxima aula, faculdade que tem os espíritos de penetrar nosso pensamento, pessoal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vai bombar, vai bombar. Um beijo.